Aula 1. O discipulado. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. O convertido deve encarar o seu preparo e desenvolvimento como uma das coisas mais importantes da vida, enquanto a igreja deve encarar o discipulado como uma das suas mais importantes tarefas e razão pela qual existe. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discipulado. Os conselhos do Senhor são maravilhosos e estão disponíveis aos que respondem positivamente à chamada de Cristo. Segue-me. Deus ocultou em sua palavra pérolas de imensurável valor que precisam ser buscadas por seus servos como o bem mais precioso que há. As Escrituras oferecem conforto e esperança, além de sábias diretrizes para todos os que creem em sua inspiração e relevância. Tudo o que a alma humana precisa saber e receber para encontrar descanso e paz se encontra na Bíblia, sendo que o discipulado é a melhor forma de usufruir deste rico tesouro espiritual. Uma pessoa que se converte e se recusa a crescer estará susceptível a todo tipo de má direção. É dessa recusa em crescer que tanta aberração tem sido cometida e dita em nome de Cristo. É preciso saber que o novo nascimento nos transforma em crianças espirituais que necessitam de alimento propício para se desenvolver saudavelmente. Caso contrário, se tornará em um adulto deformado pelo infantilismo. O coração humano foi certa vez comparado por Cristo como um campo onde se prolifera inúmeras coisas, tanto as boas quanto as más, tanto a boa semente quanto os maus espinhos. Plantar a semente do Evangelho em um coração e regá-lo com o discipulado é forma bíblica e segura para levar alguém à plenitude da fé cristã e condicionar meios para que frutifique em toda boa obra. Caso contrário, tal campo será sufocado pelos cuidados da vida e espinhos malignos. Discipular é tão importante quanto anunciar a Cristo. Enquanto a evangelização apresenta Deus ao homem, é o discipulado que revela a mente de Deus a este mesmo homem. Uma pessoa, mesmo ao aceitar a Cristo, pode, no entanto, permanecer sem jamais conhecer a vontade divina, caso não seja instruído sobre ela. É justamente a falta do discipulado que explica o motivo de tantos cristãos permanecerem cativos, indecisos, temerosos e decepcionados com Deus. Pois quanto mais tempo se passa dentro de uma igreja sem instrução bíblica, mais irritação se adquire pelos métodos divinos, visto que Deus possui um tempo, um plano, pensamentos e ações diferentes do homem. Há muitos cristãos ressentidos com o Senhor por não terem obtido a resposta de orações e propósitos que com sinceridade realizaram, mas que por falta de instrução não puderam perceber que tais pedidos não se coadunavam com os soberanos propósitos divinos. Não são poucas as almas amarguradas dentro dos templos cristãos, a oferecerem um culto vazio, distante e mecânico. Pessoas que alimentam no íntimo a impaciência com o aparente silêncio divino ante as suas necessidades urgentes. Tudo isso por falta de instrução. Veja
que não é sem motivo que os cristãos necessitam se voltar inteiramente para o treinamento bíblico, a fim de exercerem um cristianismo, no mínimo, saudável. É preciso firmar-se e enraizar-se nas Escrituras Sagradas, sabendo que, ao se declarar cristão, isso implicará em muito mais do que simplesmente frequentar regularmente uma igreja ou exercer determinado ministério. Seguir a Cristo exige mais do que apenas mudança de hábitos externos, sendo que toda demonstração externa de cristianismo deve ser o reflexo da pura graça em nós implantada por Cristo, fruto de um esclarecimento bíblico pelo qual nos tornamos inteiramente convencidos de que a vida de Deus é a única forma de vida verdadeiramente satisfatória ao homem espiritual, ainda que possa causar muito sofrimento à carne. O Evangelho é o mapa que certamente nos conduzirá às preciosidades divinas, mas para tal deve ser minuciosamente conhecido e praticado. O Evangelho não somente mostra aos pés do convertido um novo caminho, mas também a necessidade de firmá-los sobre uma rocha inabalável. O Evangelho não somente nos mostra que o corpo deve ser templo do Espírito, mas também nos dá a conhecer este que habita em nós. O Evangelho não somente revela o coração humano como um altar, mas também ensina sobre o sacrifício e culto aceitáveis. O Evangelho não somente transforma a mente do homem, mas também a abastece com as verdades do reino. O Evangelho não somente enfatiza que o cristão é homem espiritual, mas também ensina que este homem espiritual deve ser um rígido senhor do homem carnal. Em suma, o Evangelho que apresenta o cristianismo é o mesmo que o explica. A deficiência não vem do Evangelho, mas sim de quem resiste em conhecê-lo. Não há nenhum mal em não saber manejar bem o Evangelho, mas em resistir crescer nele, sim. Crentes que recusam a instrução são contradizentes e parciais. Jamais deveriam se apresentar como seguidores de Cristo, pois envergonham o reino. O discipulado é uma tarefa que, por vezes, se apresenta monótona, dada a sua prolongada aplicação, especialmente nesta era, onde o instantâneo é tão apreciado. Entretanto, já sabemos do futuro que aguarda um castelo de areias. E caiu, e foi grande a sua queda. Discipular é lançar firmes e profundos alicerces que levará vidas a enfrentar ventos e tempestades com incrível resistência e serenidade. Nenhuma igreja ou líder espiritual deveria medir esforços para manter avante o ministério do discipulado, levando cada um dos seus membros do corpo a se firmar na palavra. É importante que se entenda que essa não é uma tarefa fácil, e é aqui que necessitamos da disciplina e perseverança. Ao mergulhar no discipulado, deve-se resistir até que o fôlego do ego se dissipe completamente. Do contrário, sempre haverá um oponente carnal a fustigar-nos e a resistir às verdades do Espírito. Sem a negação do eu, não pode haver progresso no discipulado, pois seria o homem e não o Espírito a atuar. Definitivamente, não haverá crescimento enquanto o homem não decidir sepultar de vez seus achismos, visto que a receita para a maturidade cristã revela a mais desafiadora prova de um cristão.
destituir do trono o homem, segundo a carne, e submetê-lo ao governo do homem espiritual. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Um homem jamais poderá se apresentar como genuíno seguidor de Cristo, caso não esteja disposto a abandonar de vez certos projetos e sonhos que de forma alguma comungam com o Evangelho. Aceitar o senhorio de Cristo é, antes de tudo, entregar a Ele o controle da vida, deixando em segundo plano opiniões e ideias favoritas para se lançar em um projeto e sonho de Deus. Isto não deve ser visto como a completa anulação do eu, antes como a submissão deste eu à vontade soberana de Deus, de tal forma que em todas as áreas da vida de um homem é possível perceber Cristo. Este é o estágio mais avançado que um discípulo aqui na Terra pode alcançar e deve ser o alvo de todo aquele que é nascido do Espírito. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É certo que isso também constitui uma das maiores provas a que um discípulo é submetido, pois parece-nos uma crueldade da parte de Deus pedir ao homem para negar-se a si mesmo. Porém, é possível compreender essa ordem divina com maior facilidade quando se percebe que o eu é o maior oponente das obras do Espírito. Sem a crucificação do eu, as opiniões próprias são usadas para justificar o não cumprimento de algum dever cristão, ou mesmo para confrontar o Evangelho, quando este toca em pontos que provocam desconforto. Acredite, sem negar-se a si mesmo, não será possível seguir a Cristo integralmente. Verdadeiros discípulos não ousam mais questionar a necessidade da cruz, visto terem entendido que sem ela não será possível agradar ao Senhor. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O servo de Deus que passou pelo discipulado aprendeu a se lançar na palavra e a buscar nela seu alimento diário, usando-a como uma bússola que guia ao centro da vontade divina, independentemente de quão aprazível seja ou espinhosa pareça ser, pois o genuíno discípulo não se permite habitar com a conveniência. O que dá ao cristão tal concepção? Somente um treinamento sério e disciplinado na palavra pode conceder tal maturidade, e a isso chamamos discipulado. Sem treinamento, os crentes não passam de guerreiros sem causa, a igreja de um monumento a homens e as escrituras sagradas de uma caixinha de bênçãos. A cruz para homens sem discipulado é apenas um instrumento de tortura e morte, mas para os esclarecidos na palavra, ela é o púlpito de onde Deus falou e continua a falar à humanidade toda e a ministrar a mais profunda e significativa mensagem, pela qual importa que sejamos salvos. Ninguém alcança uma visão assim apenas por ter nascido em Cristo, mas por ter tido os olhos do entendimento abertos pela luz do Evangelho. O discípulo é alguém completamente disposto a empreender as verdades concernentes ao reino de Deus e a se submeter a elas, enxergando no Evangelho o seu mais precioso bem e neste mesmo Evangelho o seu maior motivo. Ele é tal como uma ovelha mansa, fácil de ser conduzida e voltado para as novidades que o Evangelho vai lhe comunicando. Tal indivíduo foi comparado por Cristo como um campo fértil que permite que se multiplique nele os frutos das sementes que lhe foram semeadas.
Resistir ao discipulado seria como depositar sobre pedras as sementes do Evangelho recebidas na conversão, sendo que, embora possam germinar, contudo, não podem criar raízes e se aprofundar, motivo pelo qual se perdem facilmente. Há hoje no mundo muita confusão gerada pela má interpretação bíblica, que inevitavelmente termina por levar a ensinamentos e doutrinas estranhas. Muitos podem dizer que esses pequenos erros não constituem perigo para a igreja. No entanto, é bom que se diga que basta uma única gota de veneno para contaminar dezenas de litros de água, que ao invés de saciar a sede, termina por matar quem dela faz uso. As Escrituras afirmam que basta apenas um pouco de fermento para que a massa seja completamente alterada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não existe outra forma melhor de preservar a sã doutrina do que o discipulado. Isto é fato. Jesus sempre procurou desenvolver as pessoas de forma a que experimentassem da vida abundante. Para tanto, ele empregou inúmeros métodos, mas o mais utilizado foi o discipulado, aplicando através de exemplos cotidianos, estudos, sermões, parábolas e etc. Foi através do discipulado que Cristo realizou as mais profundas curas e os mais incríveis milagres. Espanta-nos o fato de ter ele milagrosamente, através dos seus ensinos, expandido mentes que haviam se atrofiado pela ignorância e assombrosamente curado almas que desde muito haviam se convencido dos seus próprios métodos para se obter a salvação. O verdadeiro discipulado é tão maravilhosamente espiritual que não somente ensina novas verdades, mas também cura, liberta e opera maravilhas. O discipulado é um instrumento mediante o qual podemos medir a temperatura espiritual da obra que realiza-se em nome de Cristo. Sem ele, aquilo que se chama de espiritual é, na verdade, apenas barulho e frenesi, mas com ele, até mesmo um gesto adquire significado e pode gerar frutos para o reino. Não me admira o fato do fazer discípulo ser uma ordem e não uma opção. Ide, fazei discípulos. A ordem divina para fazer discípulos foi dirigida à igreja e não a pessoas com dons específicos, demonstrando que todos, de alguma forma, de acordo com o seu dom e chamado, são capazes de cumpri-la após certo preparo. Ser cristão é ter tanto a disciplina para ser quanto para fazer discípulo. Há pessoas que conhecem muito sobre a Bíblia, mas são incapazes de transmitir o que sabem ou, no mínimo, compartilhar suas experiências e, assim, contribuir para o desenvolvimento dos novos crentes. O que termina por revelar como tal indivíduo nada aprendeu sobre a fé, muito embora tenha acumulado informação sobre ela. Alegar que conhece as Escrituras e não se importar em fazer discípulos revela desprezo ou, no mínimo, negligência à ordem deixada por Cristo, o que constitui em pecado. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. O Evangelho é o vinho novo que se deita em odres novos, cujo valor é incalculavelmente precioso. Nenhum preço deve parecer alto demais para recebê-lo, transmiti-lo
e com ele instruir. O treinamento bíblico é tão importante quanto a evangelização, o louvor e a oração. Uma igreja sem discipulado é deficiente, incompleta e manca, independentemente de quantos membros ou patrimônio possua. É através de um sólido e disciplinado preparo que os crentes irão se desenvolver emocional e espiritualmente, e por que não dizer fisicamente, visto que as Escrituras também instruem sobre os limites e bom uso do corpo. O convertido deve encarar o seu preparo e desenvolvimento como uma das coisas mais importantes da vida, enquanto a igreja deve encarar o discipulado como uma das suas mais importantes tarefas e razão pela qual existe. A conjuntura atual não pode ficar sem uma resposta clara da igreja, a qual precisa fluir do exemplo dos seus membros, pois as palavras já não mais convencem, como no tempo de outrora. Diante disso, o cristão precisa se envolver e se desenvolver em padrões divinamente estabelecidos, resgatando valores que quase se aniquilaram por completo, especialmente os relacionados ao caráter dos crentes. Inúmeras são as novidades e bênçãos dos céus, as quais permanecem acessíveis aos santos. Entretanto, é bom que se diga que sem disciplina, treinamento e dedicado estudo, ninguém será capaz de usufruir dessas bênçãos em plenitude. Existe uma condição divina para que uma pessoa seja reconhecidamente discípulo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Resta-nos aplicar a leitura bíblica, a oração e a servir a obra de Cristo com a máxima excelência que pudermos, sendo obedientes aos líderes que o Senhor estabelecer sobre nossas vidas. É preciso encarar o discipulado como algo que se inicia com a conversão e irá durar por toda a vida, pois dessa forma jamais deixaremos de aprender, evitando a estagnação que a falsa ideia de já ter aprendido o suficiente provoca. Neste trabalho estão organizadas várias lições que, de forma progressiva, irá lhe conceder um conhecimento básico das principais doutrinas e assuntos bíblicos fundamentais ao cristão. Aconselho, sempre que possível, a revisá-los, mantendo-os em mente, visto serem o alicerce da fé cristã. Não seja um mero teórico. Aprenda que melhor do que saber é saber e praticar. E se assim for, estará bem à frente dos que apenas abasteceram suas mentes com conhecimento bíblico. Tenho certeza que cada lição apresentada neste trabalho irá contribuir para a sua maturidade espiritual. E por este motivo que insisto para que se aplique em estudá-las. Abrir-se para o discipulado é estar inteiramente disposto a aprender do Evangelho, ser por ele dirigido e não aceitar outra direção e proposta além dele. Dessa forma, será possível não somente seguir a Cristo, mas verdadeiramente se parecer com ele. Esta é a proposta do discipulado e ordem expressa do próprio Cristo à sua igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações.